o que nunca vi. Confesse com fé. Olha o irmão do lado e confessa que ele também verá. Você verá o que nunca viu. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E toda a série, cada mensagem, eu estou tratando de um subtema. Estou focando em algo. E o subtema de hoje é... O que é o subtema de hoje? A necessidade de sinais e maravilhas. Eu tenho necessidade de sinais e maravilhas. Você também? Mas o mundo também tem. E nós vamos ver como Deus supre essa necessidade de sinais e de maravilhas. E para que Deus opera sinais e maravilhas? Diz a palavra no livro de Jó, capítulo 5, versículo 9. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis. Sabe o que é inescrutável? O que não passa pela mente do ser humano, tá? E maravilhas que não se podem contar. As maravilhas que Deus já operou e está operando hoje não podem ser contadas. E Ele as faz porque Ele tem propósitos em manifestar sinais, prodígios, maravilhas. Nós vamos conhecer parte desses propósitos hoje. Vamos orar. Pai amado, bendito, Deus eterno, Deus lindo, todo-poderoso, Rei da glória, Senhor de senhores, aquele que era, que há de vir, aquele que nos chamou à sua eterna glória, aquele que nos justificou, nos glorificou, aquele Pai de amor bondoso que nos ama incondicionalmente, que nos conduz em triunfo, que nos carrega nos braços, aquele Paizinho que nós podemos chamar Abba, Pai querido, Pai, nas horas em que nós estamos ali, Senhor, atribulados, angustiados, Pai, indecisos, amedrontados, o Senhor vem com o socorro, o Senhor vem com a provisão, e o Senhor tem feito isso. Ó Deus, nós sabemos que Tu operas com maravilhas, com sinais, porque nós temos necessidade, Pai, de vermos esses sinais, de experimentarmos essas maravilhas. Tu és o Todo-Poderoso e é de Ti que vem este poder para trazer à existência o que não existe. Então nós estamos abertos para vermos o que nunca vimos, Pai. Eu sei que muitos aqui já viram grandes operações do Teu poder. Alguns aqui já experimentaram milagres, mas a Tua palavra, Senhor, nos revela um Deus em movimento, um Deus que não é estático, um Deus que nos surpreende, um Deus cujas misericórdias se renovam a cada manhã, um Deus que faz infinitamente mais. Então o Senhor tem mais do que nós já experimentamos, mais do que nós já vimos. O Senhor é Deus que muda a sorte, que muda a história de uma vida, de uma família. Nesta noite, Senhor, leva-nos além, no conhecimento, nas experiências. Ó Deus, no ver sinais, prodígios e maravilhas, nós recebemos tudo o que está preparado, com fé e ações de graças, em o nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Muito obrigada, Bispa Silmara. Graças a Deus. Meus irmãos amados, escolhidos, preciosos aos olhos do Pai, verdadeiramente chamados para reinar em vida através de Jesus Cristo. Nação santa, famílias benditas de Deus nesta terra, aqueles que já estão vivendo na visão do Todo-Poderoso. Digam glória a Deus. Eu quero começar este sermão, esta homilia, esta mensagem, dizendo o seguinte: Deus nos dará grandes vitórias. Virão tempos de felicidade e de delícias. Foi o que Deus disse no final do culto de domingo. Amém? Os milagres, na verdade, já começaram. Mas nós vamos receber pela fé e pelo temor de Deus que está no nosso coração uma avalanche de bênçãos, uma avalanche de sinais, uma avalanche de prodígios.
Eu expliquei aqui no último domingo que a garantia desta palavra não é minha, nem poderia, mas a garantia desta palavra é dada por Deus. Por que que Deus garante tudo que nós lemos na Bíblia, tudo que nós por fé recebemos no nosso espírito? Como é que Deus garante? Por que Deus garante? Nós estudamos o ponto 1 no domingo, só para lembrar, que diz assim: Deus sempre se manifestou, sempre, com poder e glória, através de sinais, de prodígios, de milagres e operações de maravilhas. Não há na Bíblia Sagrada nenhuma notícia, nenhum fato que mostre Deus se manifestando sem poder. Não existe nenhuma passagem em que Deus se manifesta e não mostra a sua glória, e não realize um sinal, e não apareça com um grande milagre, com grande operação de maravilhas. Nós encontramos inúmeras passagens bíblicas mostrando, desde o Velho Testamento, que Deus se manifestou ao longo de toda a história com poder e glória, através de sinais, através de prodígios, de milagres e operações de maravilhas. Eu expliquei aqui no domingo que existem líderes que são propagadores do fogo, propagadores desses sinais, dessas maravilhas, que falam sobre isso, que se abrem para isso na vida da igreja, na vida do rebanho, dessa manifestação do Espírito Santo. E existem outros líderes que se tornaram apagadores do Espírito de Deus na vida da igreja, né? E nós vimos aqui, falamos bastante sobre isso, né, que existe, de um lado, as igrejas chamadas frias, onde os líderes, os pastores, enfim, são extintores, eles apagam o fogo. Qualquer manifestação de Deus, eles já dão um jeito de bloquear. Eles têm insegurança em relação a isso. Falta discernimento, então, por medo de não saber lidar com certas manifestações, então, já fecha esta possibilidade. A igreja é fria, a igreja não permite, na verdade, manifestações do Espírito Santo de Deus. E do outro lado, hoje, nós temos, infelizmente, um crescimento muito grande das chamadas igrejas, não é quente não, porque quentes seriam as que têm essas manifestações, das igrejas, eu disse aqui, loucas. Igrejas que estão aí num histerismo coletivo, igrejas onde as pessoas fazem coisas absurdas, abomináveis, em nome das manifestações do Espírito. Estão aí unção da lagartixa, unção do cavalinho, unção do burro, unção da cobra, e as pessoas começam a imitar esses animais, unção do leão, enfim. E as pessoas estão entrando numa paranoia, achando que o Espírito de Deus, né, está nestas coisas. A palavra de Deus diz, e nós cremos na carta de Paulo aos Coríntios, que todas as manifestações do Espírito Santo são para um fim proveitoso. Ou seja, não existe manifestação de Deus que não seja para nada, ou que seja para ridicularizar a obra de Deus, ou para colocar um filho de Deus numa situação vexatória, ou ainda de sarcasmo, enfim, de brincadeira, ou de denegrir aquilo que é uma obra maravilhosa do Espírito Santo. Então, nós temos uma recomendação divina, e a gente não pode ficar nem com medo das manifestações, tanto diabólicas que existem nas igrejas, nem dessas friezas todas, porque a Bíblia Sagrada diz em 1 aos Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. Então, o Espírito Santo de Deus é comparado na Bíblia a fogo. Eu li aqui inúmeros textos, desde o Antigo Pacto até hoje, né, até a Nova Aliança, de manifestações do Espírito Santo, e nós vimos que muitas delas são manifestações ligadas a fogo. Visões foram dadas a homens de Deus, a povo de Deus, de fogo. Deus falava no meio do fogo, Deus aparecia como fogo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo, quando pela primeira vez a promessa foi manifestada, veio com um sinal de línguas de fogo. Então, o Espírito Santo, né, quando aqui Paulo diz, não apagueis o Espírito, ele está falando de um fogo, de uma chama, que deve estar dentro de nós.
essa chama tinha que estar acesa no tabernáculo, depois no santuário, continuamente, né? Dia e noite. Tinha dentro do tabernáculo os chamados guardiões da chama, guardiões do fogo, que significava o quê? Homens de Deus que não podiam permitir que aquele fogo se extinguisse, se apagasse. Então eles colocavam mais óleo nas lamparinas, eles faziam esse trabalho de manutenção do fogo. Isto tem que ser trazido para o novo pacto como uma ordem de Deus, e Paulo usa a expressão, não apagueis o espírito. Ou seja, a manutenção dessa chama, dessa vivacidade do Espírito Santo, desse manifestar do Espírito, não pode ser extinguido dentro de nós e nem, logicamente, da igreja de Cristo. Em outras palavras, vamos colocar lá, não ignore os dons do Espírito Santo. Não sufoque a obra do Espírito. Não se feche para sinais, prodígios e maravilhas. Para tudo aquilo que você se fechar, isso não vai vir à sua vida. Por exemplo, pessoas que acham que ter dinheiro é pecado, que ser rico é pecado, vão ser pobres o resto da vida. Pessoas que acham que não têm direito a uma cura, vão ser doentes o resto da vida. Então, não se feche para aquilo que Deus quer lhe dar, aquilo que Deus quer manifestar na sua vida, ok? No livro de Levítico, capítulo 6, versículo 13, só para lembrar, o que eu acabei de dizer que acontecia no tabernáculo. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então o candelabro ficava sobre o altar, sobre mesas, né? As lamparinas às vezes vinham do teto, como um lustre, e ali o fogo tinha que estar perene, dia e noite, e não poderia ser apagado de jeito nenhum. Então, esse fogo que ardia no antigo pacto, no interior do tabernáculo, ele deve ser constante hoje também. Assim, nós hoje somos chamados de santuário do Deus vivo. Nós somos o tabernáculo de Deus. Então, essa chama do Espírito, ela também não pode ser apagada. Paulo diz, não apagueis o Espírito. Não deixe o Espírito Santo, né, se entristecer, se apagar nas suas manifestações. O Espírito não sai de nós, porque uma vez em Cristo para sempre. Uma vez selado com o Espírito Santo, selado para sempre. Mas os dons, as manifestações podem se extinguir. O Espírito pode estar lá, mas sem se manifestar. Amém? Então, no dia de Pentecostes, Deus acendeu esse fogo sobre a igreja. E Ele deixou uma palavra, Ele deu um recado. Ora, agora é com vocês. Guardem o fogo, protejam o fogo da minha presença. Ou seja, Deus é onipresente, então Ele está em toda parte, lógico. Mas a presença manifesta de Deus é quando esse fogo, ele está ardendo, esse fogo está manifesto, esse fogo está aceso. Então, Deus se faz presente de uma forma manifestada, com prodígios, porque nunca, volto a dizer, Deus se manifesta sem poder, sem maravilha. Então, se Deus tem a ambiência do fogo para se manifestar, do aquecimento do Espírito Santo, prodígios têm que acontecer. Então, se Ele encontrar nesta noite, dentro do seu coração e do meu, essa chama do Espírito acesa, Ele vai se manifestar com sinais, com prodígios, com milagres e com maravilhas. Amém? Às vezes a pessoa acha que tem que fazer um monte de coisa para receber um milagre. Não tem que fazer nada, tem que manter a chama do Espírito Santo acesa. Não pode apagá-la, ok? Então, hoje, eu quero mostrar para vocês a necessidade de sinais, de maravilhas, em nossa busca para a gente ver transformações e a glória do Senhor enchendo a nossa vida, enchendo a nossa casa, enchendo a terra, tá? Então, por que são necessários esses sinais? Número 2, então, continuando a palavra de domingo, que vimos o ponto 1, agora o tópico 2, a necessidade de sinais. Então, diga mais uma vez, sinais e maravilhas são necessários. Então, dentro desse tópico, quero falar com vocês, número 1, por favor. Sinais e maravilhas revelam a natureza de Deus. Então, agora você começa a entender por que sempre Deus se manifestou com sinais, com poder, com glória, com operações, com coisas sobrenaturais. Por quê? Porque tudo isso revela quem é Deus.
revela a natureza poderosa e sobrenatural de Deus. Nós somos chamados por Deus para ser suas testemunhas. Ou seja, nós temos que testemunhar a respeito de Deus. Todos nós temos que dar testemunho. Isso significa apresentar Deus neste mundo. Nós todos somos chamados para falar de Deus, para apresentar Deus. E é impossível, olha que coisa maravilhosa, você tem que entender hoje. É impossível dar um testemunho adequado de Deus, um testemunho perfeito de Deus, sem demonstrar seu poder sobrenatural. Quando nós falarmos de Deus para alguém, nós temos que apresentar o sobrenatural. Nós não podemos testemunhar de Deus sem o fator sinal, sem o fator operação de maravilha ou um milagre. Demonstrações de poder são de natureza redentora. Olha, amados, até as atividades cataclísmicas, coisas da natureza, no Antigo Testamento, foram planejadas por Deus para levar as pessoas ao arrependimento. No Velho Pacto, muitas vezes que o sobrenatural acontecia através de chuva de pedras, que matava pessoas, tudo isso era associado e era visível o poder, a manifestação de Deus. Se conhecia a natureza de um Deus justo, muitas vezes de um Deus benigno. Quando Josué diz que o sol parou, por um dia para eles vencerem uma guerra, não sabia ele, naquela época, que não era o sol que girava, mas era a terra. Então, essa expressão, você entende bem, a terra parou de rodar. A terra parou a sua rotação para que o povo de Deus, então veja, até as coisas sobrenaturais da natureza, cataclísmicas, mostravam a natureza de Deus. Para quem não sabe, há alguns anos, alguns cientistas suíços foram estudar fenômenos na Terra. E eles, voltando, enfim, descobriram que a Terra parou de girar um dia. E eles abandonaram a ciência e creram em Deus. Porque isso já estava narrado na Bíblia Sagrada. Então eu queria que você entendesse que Deus sempre se manifestou com poder, com sinais, enfim, com maravilhas. Amém? Testemunho sem a manifestação do poder de Deus não é testemunho. Quando você vai falar de Deus para alguém, se prepare para dar o seu testemunho e mostrar o sobrenatural que Deus fez na sua vida. As pessoas que me conheceram antes de Jesus me salvar, elas precisam ver o sobrenatural. Agora, eu não preciso às vezes contar nada, porque elas sabem quem eu era e quem eu sou hoje. Então diz, só Deus para fazer isso. Só Deus poderia fazer isso na vida dela. Então, nós temos que apresentar, às vezes é uma cura, às vezes é uma operação de milagre mesmo, às vezes é uma transformação de caráter, às vezes é uma libertação sobrenatural de um vício, de uma dependência que a ciência não consegue, não tem como fazer. Enfim, são tantas coisas, tirar uma pessoa do monturo e colocá-la sentada diante no meio dos príncipes, diante de Deus, só Deus pode operar. São sinais, são prodígios, são coisas miraculosas, são fora de explicação humana ou científica, ok? Então, diz lá em João 4,48, olha só. Então, Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Eu quero que você entenda isso. Há pessoas, Andresa, nesta terra, que se elas não virem, sinais e prodígios, nunca vão crer. Você já percebeu que há pessoas que você dá o seu testemunho, você está falando do amor de Deus, você fala da palavra de Deus, ela já se abre, ela já crê, ela já, está falando comigo, eu precisava ouvir isso, tal. Tem pessoas que não. Tem pessoas que elas só se rendem quando você acompanhar a palavra de uma mostra de um prodígio. E Jesus atestou isso. Foi Jesus quem disse, olha, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Então, quando nós vamos apresentar a Cristo a alguém, quando nós vamos falar de salvação a alguém, nós temos que estar preparados para testemunhar de algum sinal, de algum prodígio. Você está compreendendo? Amém?
Então você está entendendo por que a necessidade de sinais? Porque há pessoas que vão precisar de sinais, que vão precisar de uma operação de maravilha. Segunda causa dessa necessidade: sinais e maravilhas expõem o pecado e levam as pessoas a tomar uma decisão. Você não precisa chamar ninguém de pecador, miserável, gafanhoto, você não presta, olha o que você fez. Não. Quando você conta a respeito de sinais de Deus, quando você mostra as maravilhas que Deus operou e é capaz de operar, algumas pessoas, elas são levadas a uma decisão por Cristo, elas são levadas a crer e a se submeter. Olha o que diz Lucas 5:8. Aqui tem uma palavra de revelação tremenda. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Então eu queria hoje que você entendesse por que Pedro, de repente, parece que do nada, né? Tinha tido uma pesca maravilhosa. E Pedro chega aos pés de Jesus, de repente, ele fala assim: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Então, analise comigo. Pedro tinha pescado a noite toda, sem nenhum sucesso, ok? Jesus mandou lançar as redes do outro lado, você sabe a história, e nós imaginamos que Pedro já tivesse feito aquilo a noite inteira. Ele já devia ter jogado a rede para tudo quanto era lado. Aí Jesus, né, fala: lança para a direita. E ele obedeceu esta palavra. E a pesca, diz a Bíblia, que foi maravilhosa. O barco quase foi a pique, quase afundou. Houve um milagre. Todo mundo está entendendo? Houve uma operação de maravilhas. Houve um sinal da parte de Deus. Houve um prodígio. A resposta de Pedro a esse milagre, a resposta de Pedro a esse sinal, a esse prodígio foi: Senhor, eu sou um homem pecador. Então, preste atenção. Quem disse a Pedro que ele era um pecador? Não há nenhum registro de sermões naquele dia, nem de admoestações, nem de nada parecido feito no barco naquele dia. O que aconteceu? Apenas uma grande quantidade de peixes, um milagre, um prodígio, uma maravilha. Então, como é que Pedro chegou à convicção do pecado? Foi por intermédio de um milagre, da grandiosidade de Deus. Por quê? Porque o poder expõe a força. O poder expõe o poder de Deus, né? O milagre, na verdade, ele expõe a natureza de um Deus que é o Todo-Poderoso. Um Deus grande, um Deus tremendo. E ele força a pessoa a tomar uma decisão. O que você vai fazer diante disso? O que uma pessoa faz diante de um milagre? A pessoa ela é forçada para tomar uma decisão. O poder, com frequência, amados, leva as pessoas a decidirem o que elas aceitam e o que elas rejeitam. O poder remove o terreno intermediário. Diante de uma operação de maravilha, ou a pessoa fica ou a pessoa vai embora. Ela não fica no meio do caminho. O poder força as pessoas a tomarem consciência de Deus. Uma época, lá atrás da minha vida, eu participava de um grupo de estudo bíblico e o Espírito Santo, ele tem, a gente diz que ele tem manifestações específicas para alguns momentos da história. E naquele momento, Deus estava fazendo muitas operações. Eu acho que os irmãos ouviram falar, quem pelo menos é um pouquinho mais velho, em dentes de ouro. Depois, os dentes, as obturações eram transformadas em ouro. Alguns dentes eram totalmente restaurados. Resinas eram trocadas por porcelana, tá? Então, assim, eu vi isso. Nós temos a bispa Silmara que testemunha disso. Ela teve um pino colocado por um dentista que numa reunião dessas, de oração, sem a gente orar, foi transformado num pino de ouro. E quando ela voltou lá, aquele profissional disse: quem mexeu na sua boca? E ela disse: ninguém, só você. Ele disse: eu não pus isso, eu não uso esse material. Ninguém faz um pino de ouro desse ouro. Ele raspou, ele levou para o laboratório e disse: não existe isso. Então, a gente chegou a ver. E numa dessas reuniões, uma jovem, Bispa Jaque estava lá comigo,
para testemunhar do que eu vou falar agora e testificar. Uma jovem teve uma restauração grande, trocada por ouro. E os pais dela eram incrédulos. E ela chegou em casa, essa jovem tinha uma perna mais curta que a outra. Ela usava aquele sapato com aumento por dentro. Todo mundo conhecia ela na igreja. E ela voltou para casa e contou para o pai dela, maravilhada. Papai, olha o meu dente, olha o meu dente, olha o que aconteceu com essa restauração. Era uma grande restauração, num dente do fundo assim, né? E o pai dela, ao ver aquilo, disse assim, opa, agora a igreja está até pagando dente de ouro para a gente acreditar em milagre. E ela voltou chocada na outra segunda-feira de estudo, ela voltou entristecida, dizendo, meu pai disse que a igreja, vocês estão pagando, a igreja, eu era membro da igreja, só coordenava um grupo de estudo, que a igreja está pagando para iludir as pessoas, né? E meu pai disse que é muito feio fazer isso. E nós ficamos chocados todos. E oramos, e choramos muito. Nós éramos muito jovens, e choramos muito. E aí nós oramos, naquela noite, nós oramos, Senhor, mostra para ele que não foi pago, mostra para esse senhor, fala para ele, a gente não tem como fazer isso, vai ficar uma palavra de um lado, outra do outro. Esse homem tem que crer que foi o Senhor quem agiu, e papai, essa menina foi embora. Mas antes dela ir embora, aconteceu um sobrenatural. A perna dela cresceu. Na nossa frente. E aí ela voltou para casa e disse, papai, será que pagaram para minha perna crescer também? E houve uma conversão da família toda. Por que eu estou dando esse testemunho? Porque os milagres, os sinais, fazem o quê? As pessoas reconhecerem que foi Deus, que há ali uma operação, alguma coisa sobrenatural. Então, nós temos que falar realmente. Aquele homem se envergonhou tanto, que depois ele foi à igreja pedir perdão por ter falado a questão do dinheiro. Enfim, só para a gente ilustrar aqui, saber que quando Deus opera um sinal, um prodígio, uma maravilha, Ele tem desígnios para isso. Então, entendam que há necessidade na terra de sinais. No céu não precisa, porque todo mundo lá crê. Os anjos todos que estão no céu acreditam em Deus. Lá eles já vislumbram a glória e o poder de Deus. Mas a dúvida está aqui, no humano, no incrédulo, no lógico, no racional. Então, aqui é que há necessidade de sinais. A sua vida precisa de sinais. Você precisa de sinais. A Bíblia diz que se não houver profecia, que é um dos sinais de Deus, o povo se corrompe. O povo afunda, o povo fica duro, o povo fica perdido, não é? Então, vamos lá, ponto número 3. Sinais e maravilhas nos dão coragem. Nos lembrar, amados, do que Deus já operou de milagre, de maravilhas em nossas vidas, nos dão coragem para enfrentar novos desafios e avançar com fé, com confiança no Senhor, crendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então aqui vai uma direção do Espírito Santo para você. Quando você estiver passando por algo muito difícil, aquela coisa impossível, comece a lembrar de um milagre que Deus já fez na sua vida, de uma operação de Deus em algum momento da sua vida. Você começa a se sentir forte, você começa a ser fortalecido para enfrentar aquele novo desafio. Então, esquecer o que Deus fez, né? Quando nós removemos o testemunho dos nossos lábios, nos torna temerosos no dia da batalha. Fale mais do que Deus fez na sua vida. Olha, vou lhe dar 30 segundos. Conte para mim, bispo. 30 segundos para você contar uma operação de milagre, um sinal para quem está do seu lado. Conte alguma coisa que Deus fez na sua vida. Lembre uma coisa. Rápido. Se você não tiver nada para contar, é porque não foi convertido. Conte uma coisa que Deus fez. Um sinal. Um prodígio. Sem ser a conversão, que é o maior sinal de todos. Conte um sinal, um prodígio, uma maravilha. 30 segundos. Passou 30 segundos? Não. Olha, dá para contar 2, 3 sinais, 4, 5.
Deus me livrou da morte várias vezes. Eu fui sequestrada. O sequestrador me tirou da boca do cativeiro, me libertou. Numa enchente em São Paulo, 4 pessoas ficaram presas dentro de um carro, totalmente mergulhado em água. Das 4 pessoas, 3 morreram, eu era uma delas. Um anjo foi lá me tirar. Passou os 30 segundos? Passou, pronto. Diga glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor. Isso tem que fazer você saber e crer que essa a sua dificuldade hoje será também transformada pelo poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos totalmente preparados por Deus para vencer. Nós temos toda a capacidade para vencer, mas não pode nos faltar coragem. E a coragem brota de onde? Dessa memória que nós temos de quem Deus já foi para nós. Lembram-se do que o profeta disse? Tenho que trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que você vai trazer à memória? Milagre que Deus já fez na sua vida. Um sinal, um prodígio. Salmo 78:4 diz assim: não o encobriremos a seus filhos. Olha que lindo. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então é para contar. Diga, eu tenho que contar o que Jesus já fez na minha vida. Mesmo que seja um negócio assim, diferente, antigo, conte. Isso ajuda você, fortalece você e isso mostra o poder de Deus. Isso faz pessoas decidirem o que elas vão fazer da vida delas. Ponto 4. Vamos lá. O sobrenatural é a chave para o mundo crer. Então, o mundo precisa ver o sobrenatural. Só que lá no mundo incrédulo, esse que ainda não crê, ele tem a fé natural. E lá existe um imperador chamado Diabo, que opera sinais da mentira e do engano e que levam as pessoas cativas. Isso que eu falei, que uma época a gente viu perna crescer, a gente viu dentes serem transformados, restaurações. Logo depois de uns meses, isso começou a acontecer nos centros espíritas. Porque o diabo copia de uma forma barata para fazer o quê? Sinais do engano. Ele se transforma até em anjo de luz para, se possível, enganar os próprios eleitos do Senhor. Então preste bem atenção. O sobrenatural de Deus é a chave para o mundo crer. Porque o diabo fica fazendo aí um monte de coisas, né? Ele abaixa aí os demônios, né? Como se fossem entidades, como se fossem pessoas que já morreram, de algumas famílias. Fala com a voz da pessoa, psicografam lá recados do além, não sei o quê. Então veja, o incrédulo, ele já é bombardeado pelas mentiras, o mentiroso Satanás. Quando nós falarmos de Jesus, nós temos não prodígios da mentira, nós temos prodígios da verdade. E Deus, amado, na hora em que nós estamos falando, preste atenção, na hora em que nós estamos falando de um sinal de Deus, ali Deus está, e Deus está trabalhando dentro da mente e do coração daquela pessoa que está ouvindo. Presta atenção, porque vale a pena você falar, vale a pena você testemunhar. Amém? Milagres nas ruas, que já as pessoas testemunharam em alguns países, em algumas cidades já aconteceu isso, né? Ruas de cidades muito pecadoras do mundo. Quando houve testemunho, assim, global, vamos dizer, coletivo, aquelas cidades inteiras foram levadas ao arrependimento. Então esse é o segredo que nos dá acesso ao coração dos grandes centros pecadores, das grandes famílias que estão mergulhadas no pecado, e até cidades e nações. Então, se houver um exército de santos, de jovens santos, de homens e mulheres santos, cheios da manifestação do Espírito Santo, que estão ali com o fogo, né, sem extinguir, sem apagar o fogo do Espírito, das manifestações, caminhando por essas ruas de São Paulo, nem vamos mais longe, tá? Dos nossos bairros. Se nós estivermos ouvindo ou no meio de pessoas aflitas, levando esse poder de Deus para essas circunstâncias impossíveis do mundo,
os eleitos, os que forem eleitos, se arrependerão. Nós precisamos contar o que Deus fez na nossa vida. Amém? Por quê? Porque essas pessoas simplesmente esperam por aqueles que trazem a mensagem do reino. O mundo geme por conhecer os verdadeiros filhos. Isso significa que os filhos de Deus estão aí meio falsificados. Os verdadeiros são esses que têm testemunho para contar. São esses que não extinguem o fogo, não apagam o fogo do Espírito Santo. Então, a ausência de poder elimina essa possibilidade. E aí, no lugar disso, vem o julgamento de Deus. De quando em quando, Deus manda juízo à terra. Então, vem catástrofes. E o que nós estamos fazendo? Nós temos que pregar. E como é que nós vamos pregar? Nós vamos dar o nosso testemunho. Não precisa de um pastor. Precisa de pessoas que falem do que Deus fez em suas vidas. Porque toda manifestação de Deus veio com um sinal, um prodígio, uma maravilha, uma operação de milagres. Amém? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu vou orar para que você, até domingo, dê testemunho de sinais e prodígios na sua vida. E você vai ver Deus trabalhar na vida de quem estiver ouvindo. Preste bem atenção que isso é profético. Ah, mas eu já falei de Jesus, talvez você tenha ido da forma errada. Ou equivocada. Deus vai pôr alguém no seu coração, no seu caminho, e você vai falar simplesmente assim. Senta aqui, vamos tomar um café. Eu quero te contar um milagre. Quando você fala em milagre, um milagre. Agora conte, tá? Conte o antes e o depois. E nada de ladainhas de 1 hora. Para você contar um milagre, você precisa no máximo de 5 minutos. Porque você não tem que alugar o tempo do outro, pegar. Não é para ser pegajoso, nada disso. Você não vai convidar ninguém para a igreja também. Porque os sinais vão atrair aqueles que vão crer no Evangelho. Eu, um dia, pecadora, que disse que jamais pisaria numa igreja evangélica. Jamais. Quando batia um crente para entregar um folheto, nós batíamos a porta na cara dele e dizia, pé! Nojo. Então preste atenção. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, não somos nós. Mas eu, essa que batia no peito, sou católica, apostólica, romana, nasci assim, eu não vou mudar. Esta aqui, que vos fala hoje, eu mesma, euzinha, pedi para me levarem à igreja. Eu pedi para uma mulher, eu quero ir com você. Uma senhora de 60 anos, eu tinha 18. Eu disse, eu quero ir. Por que eu pedi para ela me levar? Porque ela brilhava. Porque ela era maravilhosa. Porque ela era generosa. Porque ela era diferente. Porque ela, todas as vezes que me encontrava, glorificava a Deus. Todas as vezes, para deixar o filho dela, para ter aula de inglês, de francês, de português, sei lá o que comigo. Todas as vezes que ela levava e buscava, ela dizia, Deus me curou. Deus, olha, Deus falou comigo. Deus. Eu disse, espera aí. Esse Deus meu não faz o que faz com ela. Eu quero o dela. Onde é? Ela disse, E um dia ela apareceu e disse, olha, é o seguinte, hoje eu não vou deixar o meu filho aqui não, porque tem uma festa na igreja, aniversário do pastor, e nós vamos lá à tarde que tem uma reunião. E eu disse, me leva. Posso ir? Ela disse, vem. Fale do que Deus fez na sua vida. Às vezes você está aí se removendo, como é que eu vou trazer tal pessoa? Como é que o meu filho, aquele que é difícil, o marido, não sei quem, todo mundo é difícil, amado. Os mais difíceis éramos nós. E Deus já trouxe a gente. Não tem ninguém difícil para o Senhor. Então, em nome de Jesus, antes de domingo, porque essa pessoa pode querer vir domingo com você ao culto. Pode querer vir no sábado com você, no congresso de homens. Fale para alguém. Conte um prodígio que Deus fez na sua vida. Pessoal, por que você está me dizendo isso? Porque Deus mandou te falar. Eu estou aqui falando em nome de Deus. Deus está mandando você falar. Então não precisa mentir nem nada. Você vai falar para a pessoa. Eu tenho que te contar algo que Deus fez na minha vida. Um sinal, um prodígio. Deus vai colocar exatamente qual você deve falar. E aí a pessoa vai dizer, por que você está me falando isso hoje? Porque Deus mandou.
Só o fato de você dizer que Deus mandou e Ele está mandando, já é um sinal. Porque o nosso Deus fala, o nosso Deus dá ordem, o nosso Deus direciona os nossos passos. E se surpreenda, porque tem gente que não vai dormir depois do que você vai contar. Por quê? Porque muitos Pedros estão aí para entender que diante desse Deus glorioso, tem que se render. Pai amado e bendito, nós encerramos esta noite, Pai, orando, clamando, para que o Senhor prepare pessoas, Pai, prepare pessoas para ouvirem testemunhos dos que estão aqui, os que estão pela internet, Jesus. Nós podemos abalar as nossas famílias, o nosso local de trabalho, nós podemos abalar o nosso bairro, nós podemos abalar a cidade de São Paulo, o Brasil, porque Tu abalaste o mundo com 12 pessoas, Pai. E eles viam os Teus sinais, os Teus prodígios, as Tuas maravilhas. E o mundo verá os Teus sinais, os Teus prodígios, as Tuas maravilhas através das nossas vidas. Porque o Senhor opera, já operou e continuará a operar esses mesmos sinais, prodígios e maravilhas. É necessário que haja sinais. Uma palavra que não vem acompanhada de sinais não é Tua, Jesus. Por isso, nesta noite, esta palavra já vem acompanhada de sinais. Sairemos daqui, Senhor, para ver o que nunca vimos. Hoje à noite, amanhã cedo, amanhã à tarde, amanhã à noite, sábado no congresso de homens, haverá aqui sinais, prodígios e maravilhas. No culto de domingo de manhã, em tudo que nós fizermos, Senhor, o Senhor vai nos mostrar algo que nós nunca vimos. Que isso seja real, que isso seja concreto na vida de cada homem, cada mulher que aqui está, cada jovem, cada adolescente, cada senhor, cada senhora, cada família aqui representada, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe aquela lei do mais um? Lei do mais um? O que é isso? É uma ordem, é uma regra, uma organização do mais um. Coloque aí no seu coração, dar seu testemunho, os homens, vai? E trazerem mais um, junto com você para o congresso sábado. Amém. Mais um homem, mais um homem. Deus vai colocar no seu caminho, Deus vai colocar no seu coração. E aqui vai estar cheio de abençoados, homens e mulheres que vão ouvir Deus e vão ver a glória de Deus. Na verdade, homens especificamente. Pai, vamos orar. Amém. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças Te sejam dadas nesse momento, ó Pai. Te louvamos, Te agradecemos por esta noite. Ó Deus, por mais essa palavra que veio diretamente do trono da Tua graça para abençoar os nossos corações, ó Pai. E nós a recebemos com ações de graças em nosso espírito e nos despedimos declarando, ó Pai, que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que creem e recebem essa palavra digam amém. Amém.